Oi, 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 gente. Vamos para mais uma aulinha, então, da nossa mandalinha Fiesta Square, que nós já estamos deixando ela quadradinha. Novamente deu problema no meu som, no áudio que eu gravei, então eu vou gravar em cima novamente. Tá? Então, nós vamos começar a volta de número 36. 3 pontos para trás do ponto alto, esse ponto alto aí, ó, pego pela frente do trabalho. Então, vamos contar 3 pontinhos para trás. 1, 2, 3, e no terceiro a gente vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, vamos pular os 2 próximos pontos. 1 e 2, e no ponto alto vamos fazer um ponto alto pela frente do trabalho. Agora, no espaço de corrente, nós vamos fazer um ponto puff de 3 laçadas. Então, pega a linha da altura da laçada e faz isso mais 2 vezes. Fecha, puxa tudo e fecha com uma correntinha. Mais uma correntinha de separação. No mesmo espacinho de corrente, nós vamos fazer outro ponto puff. Agora, nós vamos fazer um ponto alto, pegando pela frente dos 2 próximos pontos. Nós vamos pegar os 2 pontos juntos. E vamos fazer um ponto alto nos 2 pontos juntos, pela frente do trabalho. No espaço de corrente, nós vamos repetir o lequezinho de ponto puff. Então, ponto puff. Fecha uma corrente de separação, ponto puff. Nos 2 próximos pontos, novamente, pegando os 2 pontos, vamos fazer um ponto alto pela frente do trabalho. E no espaço de leque, das 3 correntinhas, vamos fazer novamente um lequinho de ponto puff. Ponto puff, correntinha de separação, ponto puff. Vamos fazer um ponto alto, pegando pela frente do trabalho no ponto alto da carreira anterior. Vamos pular os 2 próximos pontos e no terceiro ponto vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma corrente, pular um ponto de base e no próximo ponto baixo. Uma corrente, pular o ponto de base e no próximo ponto baixo. Vamos fazer assim 25 vezes, até faltar apenas 2 pontinhos lá na outra ponta. Vamos fazer e eu já volto. Então, finalizei aqui meus conjuntos de ponto baixo e uma corrente. Vamos pular, então, os 2 próximos pontos. Nesse último ponto baixo, nós não fazemos corrente, tá? Aí, nós vamos pular os 2 pontos, fazer um ponto alto no ponto alto e começar o trabalhinho do leque novamente, ok? Vou finalizar a volta e já volto. Oi, gente, então finalizei a minha volta de número 36. Vamos para a minha volta, nossa voltinha de número 37. Nossa voltinha vai começar no segundo espaço de corrente, depois do ponto alto. Então, aí, ó, segundo espacinho de corrente, vamos fazer um ponto baixo.
No próximo pontinho, que é o ponto baixo, vamos fazer um médio ponto alto. Vamos pular um espaço de corrente e um ponto baixo, e no ponto alto vamos fazer um ponto alto pegando pela frente do trabalho. Vamos pular o ponto puff e no espacinho de corrente entre um ponto puff e outro, vamos fazer 3 conjuntinhos de 3 pontos altos fechados juntos, com um espaço entre eles de uma correntinha, tá? Com uma correntinha de separação. Tá certo? Olha lá. Começo um pontinho, deixo na agulha, sem terminar ele. Começo outro pontinho, deixo na agulha, e começo outro, deixo na agulha. E aí, eu dou a última laçadinha e puxo os 3 pontinhos juntos e faço uma correntinha de separação. E vamos fazer mais um conjuntinho dentro do mesmo espaço de correntinhas. Tá certo? Aí, nesse pontinho alto seguinte aí que nós fizemos pela frente do trabalho, nós vamos fazer um médio ponto alto pegando pela frente do trabalho. Entre um leque e outro, vamos fazer novamente. Desculpa aí que a câmera caiu. Vamos fazer novamente. Esse leque que nós estamos fazendo agora é o lequinho do meio do trabalho. Nesse lequinho do meio, nós vamos fazer 4 conjuntinhos de 3 pontos altos fechados juntos, tá? Que ele vai virar, vai ser a nossa quina do trabalho, tá? Então, nesse lequinho aí do meio, são 4 conjuntinhos e não 3, tá bom? Então, sempre separado por uma correntinha de separação, tá bom? No ponto alto ali, ó, entre um leque, um ponto puff e outro, nós vamos fazer médio ponto alto pegando pela frente do trabalho. Aí, no último leque, no último espacinho entre um ponto puff e outro, vão ser 3 conjuntinhos de 3 pontos altos pego pela frente do trabalho. Vamos pular o ponto puff e no ponto alto fazer um ponto alto pela frente do trabalho. Vamos pular 2 espaços não, vamos pular um ponto e um espaço, um ponto e espaço, e no ponto vamos fazer um médio ponto alto, e no espaço um ponto baixo, tá certo? Uma correntinha, pular um ponto de base e no espacinho de corrente um ponto baixo. Uma correntinha, pular um ponto de base e no espacinho de corrente um ponto baixo. Vamos fazer assim 22 vezes, até o final, até faltar 3 pontinhos. Aí, no espaço de corrente, nós vamos fazer um ponto baixo, no ponto, um médio ponto alto, e vamos começar a sequência novamente. Pular os 2 próximos pontos, ponto alto, pego pela frente do trabalho no ponto alto, e vamos começar o trabalhinho de leque novamente. Tá certo? Eu vou finalizar a minha volta e já volto. Então, vamos para a nossa volta de número 38. Nós vamos começar no segundo espaço de corrente, depois do ponto alto. Primeiro espaço de corrente, segundo espaço de corrente.
Vamos fazer um ponto baixo. Um médio ponto alto no ponto baixo. E um ponto alto no espaço de corrente. Vamos pular 2 pontos. Vamos pular 2 pontos e no ponto alto, um ponto alto pegando pela frente do trabalho. Vamos fazer uma corrente. Pular um conjunto de 3 pontos baixos fechados juntos e no espaço de corrente aqui, ó, vamos fazer um ponto pipoca. O ponto pipoca são 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5, fechados juntos aqui em cima. Um ponto pipoca e uma corrente. Vamos pular o próximo conjunto de 3 pontos. E vamos fazer um ponto pipoca nas correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente. Nesse ponto alto aqui, vamos fazer um médio ponto baixo pegado pela frente do trabalho, pego pela frente do trabalho. Uma corrente. Pular o conjunto de 3 pontos fechados juntos, uma pipoca. Uma corrente. Aqui, ó, na corrente do meio, nesse trabalho do meio, nós fizemos 4 pontos. 4 conjuntos de 3 pontos altos fechados juntos. Quando nós chegamos aqui, ó, no meio, entre os dois conjuntos e 2 conjuntos, no meio, nós vamos fazer um ponto pipoca. 3, 4, 5. Um ponto pipoca, uma corrente e um ponto pipoca no mesmo espacinho aqui do meio. Uma corrente, ponto pipoca, pula um conjuntinho e na correntinha ponto pipoca. Uma corrente. No ponto alto, vamos fazer um médio ponto alto pegando pela frente do trabalho. Uma corrente.
E pula o conjunto de 3 pontos, ponto, pipoca. Uma corrente, pula conjunto de 3 pontos, ponto, pipoca. Uma corrente, pula o conjunto de 3 pontos fechados juntos, ponto alto pela frente do trabalho no ponto alto da carreira anterior. Uma corrente. Não faz corrente aqui. Aí, nós vamos pular 2 pontos. 1 e 2. No espaço de corrente, nós vamos fazer um ponto alto. No ponto baixo, vamos fazer um médio ponto alto. E no espaço de corrente, um ponto baixo. Depois, nós vamos fazer corrente, pula um ponto, ponto baixo. Corrente, pula um ponto, ponto baixo. Vamos fazer isso 19 vezes, até chegar lá no final. No final, nós repetimos novamente. Ponto baixo, médio ponto alto, pula 2 pontos. E começa esse trabalho novamente. Vou finalizar o meu e já volto. Terminei a volta de número 38, vamos para a nossa volta de número 39. Nessa volta, nós vamos começar na esquina aqui, ó, bem no bico do trabalho, bem no meio entre os 2 pontos pipocas que nós fizemos bem no topo. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço de corrente. 1, 2. Agora, nós vamos fazer ponto alto pela frente do trabalho no ponto pipoca. Ponto alto na correntinha entre os 2 pontos pipocas. Ponto alto no ponto pipoca. Pela frente do trabalho, ponto alto entre o ponto pipoca e o médio ponto alto. Ponto alto pela frente do trabalho no médio ponto alto pela frente do trabalho. Ponto alto entre o ponto pipoca e o médio ponto alto. Ponto alto pela frente do trabalho no ponto pipoca, ponto alto nas correntinhas. Ponto alto pela frente do trabalho no ponto pipoca. Ponto alto no espaço entre o ponto alto e o ponto pipoca. Agora, nós vamos fazer 4 médios pontos altos duplos, pegando pela frente do trabalho. Então, aqui nos próximos 4 pontos. Ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, pela frente do trabalho, ó. 1, 2,
3 e 4. 4 pontos altos duplos pegando pela frente do trabalho. Agora, nós vamos pular uma corrente e um ponto baixo. Então, corrente, ponto baixo. No espaço de corrente, nós vamos fazer ponto puff, duas correntes. Lembrando que uma correntinha é a finalização do ponto. Ponto puff no mesmo espaço. Nós vamos pular, aqui fecha, né, com uma corrente. Nós vamos pular um ponto baixo, um espaço de corrente e um ponto baixo. E no espaço de corrente, nós vamos repetir o Vzinho de ponto puff. Ponto puff, separados por duas correntes. Ponto puff. Vamos fazer isso 8 vezes. Pula o ponto, uma corrente, um ponto. No próximo, fazemos o ponto puff, o ponto V de ponto puff. Vamos fazer 8 vezes e já voltamos. Então, no total, nós vamos ter que ter 9 conjuntinhos de ponto puff, de Vzinho de ponto puff, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nós vamos pular ponto baixo, corrente, e no próximo ponto baixo nós vamos fazer ponto alto duplo, pegando pela frente do trabalho. No próximo, ponto alto duplo, pegando pela frente do trabalho. No próximo, ponto alto duplo, pegando pela frente do trabalho. No próximo, ponto alto duplo, pegando pela frente do trabalho. Entre o ponto alto e o ponto pipoca, um ponto alto. Aí, um ponto alto pela frente do ponto pipoca. Um ponto alto entre os dois pontos pipocas. Ponto alto pela frente do ponto pipoca. Um ponto alto entre o ponto pipoca e outro ponto. Ponto alto pela frente. Ponto alto entre o ponto pipoca. Ponto alto. Ponto alto pela frente, ponto alto entre os dois pontos pipocas, ponto alto pela frente. E aqui chegamos na quina. A nossa quina é 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E nós começamos a sequência novamente, igual nós fizemos aqui. Vou fazer a volta inteira e já volto. Vamos para a volta de número 40. Na volta de número 40, nós vamos começar em qualquer esquina novamente. Vamos fazer ponto pinha de dois pontos. Então, começa o ponto e não termina, começa o ponto e não termina. Fechamos os dois juntos, um ponto pinha. Vamos fazer novamente mais um ponto pinha. Vamos fazer 2 correntes e fazer novamente 2 pontos pinhas.
Então, vai ficar assim a nossa quina do trabalho. Aqui eu fiz uma corrente que não existe aqui. Então, ponto pinha, duas correntes, ponto pinha, ponto pinha. Agora, nós vamos fazer ponto alto duplo por trás do trabalho nos seguintes 12 pontos. Então, ponto alto duplo por trás do trabalho, aqui, ó. Então, vou fazer meus 12 pontos altos duplos por trás do trabalho e já volto. Então, fiz meus 12 pontos altos duplos por trás do trabalho. Agora, nos próximos 4 pontos, nós vamos fazer ponto alto duplo pela frente do trabalho. Dois, três, 4. Vamos pular o ponto puff e na correntinha entre um ponto puff e outro, vamos fazer outro Vzinho de ponto puff. Ponto puff. Corrente, uma correntinha só, ponto puff. Nove vezes. Então, nós vamos fazer Vzinho de ponto puff dentro dos Vzinhos de ponto puff, só que dessa vez com uma correntinha de separação entre um ponto puff e outro. E para mudança de ponto de Vzinho não faz corrente, tá? Vou fazer e já volto. Então, fiz aqui os 9 Vzinhos de ponto puff novamente. Agora, vamos fazer 4 pontos altos pegando pela frente do trabalho. Pontos altos duplos, né? Pegando pela frente do trabalho. Três e 4. E agora, novamente, 12 pontos altos duplos, pegando por trás do trabalho. Aí, vai chegar aqui na quina, e aí a quina é igual a essa aqui. 2 pontos, pinhas de 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, pinhas de 2 pontos. 12 pontos altos duplos, pegando por trás do trabalho, 4 pontos altos duplos, pegando pela frente do trabalho. 9 Vzinhos de ponto puff com uma correntinha de separação dentro da correntinha dos pontos dos Vzinhos da carreira anterior. 4 pontos altos duplos pela frente e 12 por trás. Essa é a nossa volta de número 40. Falta só mais 5 voltas para finalizar o desenho. E vou finalizar a nossa aulinha de hoje por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, curtam, compartilha. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo, beijo, até a próxima aula.